pessoal, bem-vindos ao Sem Barreiras. Meu nome é Fernanda Amoroso. Se você está chegando agora, eu peço para você comentar, curtir, compartilhar, porque esse trabalho é muito importante para nós, tá? Eu vinha fazendo um especial antes de começar a falar sobre o tema especificamente. Eu estava fazendo um especial, né? Falando sobre a Inglaterra, sobre curiosidades desse país. Mas eu tive um problema de saúde, um problema com a visão, tudo, mas graças a Deus está tudo normal, está tudo voltando aos eixos e eu vou dar continuidade sim ao especial. Então fiquem ligados ao canal porque eu vou dar continuidade ao que eu estava falando sobre a Inglaterra, tá legal? Então fiquem ligados aí, comentem, compartilhem, porque vem bastante coisa por aí, tá bom? Bom, o tema de hoje é um tema um pouquinho complexo e eu queria explicar um pouquinho para vocês, porque eu sempre digo, né, para vocês, eu fui para a Inglaterra, eu tenho um amigo na Inglaterra, eu conheço esse país, mas como é que eu fui parar lá, né? Como é que eu conheci a Inglaterra? Quem foi que me introduziu, digamos assim, a esse país, a essa cultura e me deu a oportunidade de ver tudo que eu vi, conhecer tudo que eu conheço. Bom, dia 29 de agosto, agora precisamente amanhã, vai fazer 19 anos de um episódio que foi muito triste pro esporte brasileiro, né? Foi um episódio muito difícil, muito complicado pro esporte brasileiro. Para quem não se lembra, no dia 29 de agosto de 2004 aconteceram as maratonas da Olimpíada de Atenas, na Grécia. E durante esse evento, nós tínhamos na época um maratonista chamado Vanderlei Cordeiro de Lima, e nessa corrida ele se saiu muito bem, tanto é que ele começou a despontar na corrida, começou a ganhar a corrida, né? E infelizmente no quilômetro 34, 35 mais ou menos, ele foi literalmente atropelado por uma pessoa que passou ali, furou a segurança e o agarrou e levou o Vanderlei para o público, para os espectadores. Eu vou deixar os links na descrição e aí vocês vão poder ter a oportunidade de relembrar desse episódio. E foi um episódio trágico, foi um episódio triste do nosso esporte que infelizmente marcou até hoje, né, o esporte brasileiro. Até hoje nós temos essa marca negativa no nosso currículo aí dos grandes nomes do nosso esporte, né? Mas o Vanderlei, no final da história, ele se superou, ele conseguiu voltar para a corrida, mesmo estando com o psicológico abalado, o físico abalado, ele voltou e conseguiu a medalha de bronze. Ele chegou em terceiro lugar e conseguiu uma sonhada medalha, e a medalha inédita para o Brasil, né? Nunca nós havíamos vencido uma maratona, e ele também ganhou uma honraria, né, do Comitê Olímpico Internacional, a medalha Pierre de Coubertin, que é uma medalha extremamente importante para os atletas que têm um espírito olímpico, né, porque na verdade ele ganhou em homenagem a esse espírito olímpico que ele teve de continuar a corrida, apesar da adversidade, apesar do que aconteceu com ele. Mas o tema desse vídeo é: quem é Cornelius Horan? E eu vou falar dessa pessoa por quê? Porque durante esses 19 anos de tudo que aconteceu na maratona, eu o conheço. Eu fui a única pessoa no Brasil que o conheceu pessoalmente, convivi com ele, o conheço muito bem, e foi ele quem me introduziu à Inglaterra, a cultura não só inglesa, mas a cultura irlandesa também, porque ele é irlandês, ele nasceu na Irlanda. E o curioso é que tanto ele quanto o Vanderlei, eles têm uma história muito parecida. Os dois têm uma história bastante peculiar, muito semelhante. Os dois nasceram no interior, os dois vieram de famílias grandes, né? O Cornelius, para vocês terem uma ideia, ele veio de uma família de 14 irmãos, mas infelizmente 2 já faleceram. Uma irmã faleceu com 16 anos de idade, vítima de um aneurisma, e um irmão faleceu num hospital em Dublin com 28 anos de idade por conta de paralisia cerebral. Ele nasceu com paralisia cerebral grave
e viveu somente 28 anos. E depois, logicamente, desse episódio de Atenas, é obviamente que eu não estou concordando e nunca concordei com o que o Cornélios fez. Eu acho que o que ele fez foi um crime, o que ele cometeu foi um crime contra uma pessoa. Mas o que me moveu a conhecê-lo, a saber mais sobre ele, foi justamente o outro lado da história, né? Como eu falei, eu tive a oportunidade de conhecer o lado da história do Vanderlei. Eu li, inclusive, a biografia dele, cheguei a ler a biografia dele. E eu tenho também a biografia do Cornélios, depois eu mostro para vocês por curiosidade. Mas, assim, como todos nós sabemos, todas as histórias têm dois lados, né? E lógico que aquele dia, naquele momento, eu fiquei sim revoltada, fiquei chocada, fiquei assustada em ver o que uma pessoa teve coragem de fazer com o nosso corredor, não só por ser nosso corredor, mas por ser uma pessoa, por ser um atleta, né? Que está ali buscando um sonho, uma realização profissional e pessoal também, né? Lógico. Mas eu fiquei curiosa, eu fiquei assim, foi uma mistura de sentimentos. Ao mesmo tempo em que eu fiquei com raiva do que ele fez e do que ele estava fazendo para o nosso atleta, afinal de contas, Vanderlei representou o Brasil e representou muito bem. Mas ao mesmo tempo eu fiquei assim curiosa, por quê que essa pessoa fez isso? Por que essa coragem de ir lá invadir, né, a pista, agarrar a pessoa, fazer tudo o que ele fez? Uns dias depois desse episódio, no dia 5 de setembro, o programa Fantástico fez uma entrevista com o Cornélios, porque ele mora em Londres, fez uma entrevista com ele contando assim um pouco da sua biografia, né, um pouco da sua história, e eles fizeram um vídeo dele pedindo perdão para o Vanderlei e mostraram esse vídeo dele pedindo para o Vanderlei. E quando o Vanderlei viu, ele estava bastante emocionado, ele chorou bastante, inclusive vou deixar o link desse vídeo, né, do Cornélios pedindo perdão. E foi uma cena assim que particularmente me tocou muito. Eu vendo o choro do Cornélios, vendo a emoção dele, eu particularmente me emocionei também. Eu fiquei também muito emocionada, né, com a reação dele em pedir perdão. E nesse momento eu pensei, eu quero entender melhor essa história, mas eu quero entender a história do ponto de vista dele, né? Porque a história do Vanderlei a gente já conhece, a superação dele, né? Todo o trabalho que ele teve para se tornar atleta, para ele se criar atleta, como ele mesmo fala, né? Que ele não virou atleta, mas ele se criou atleta, se formou como atleta, né? E eu quis saber o outro lado da história, mas na época eu não sabia nada de inglês. Então, assim, como é que eu vou conhecer essa pessoa se eu não conheço nada de inglês, né? Não tenho endereço, não tenho referência, não tenho nada dele que eu pudesse procurar para poder entrar em contato com ele. Então, né, a internet naquela época, ela engatinhava, né? A internet não era nada veloz do que é hoje, né? Então, para entrar na internet, eu tinha que entrar de madrugada, internet de escada, era meio complicado. Quem tem mais ou menos a minha idade sabe, né, que naquela época de 2004 para frente é que a gente começou a ter acesso à internet, né? Mas eu entrava de madrugada para ler as notícias e todas as notícias que saíam sobre ele eu lia. E muitas pessoas o entrevistaram, amigos dele, não só ele, né? Mas muitas pessoas entrevistaram os amigos do Cornélios, irmãos, parentes, enfim. E um dia um determinado jornal aqui de São Paulo entrevistou um homem chamado Leslie Broad. Esse Leslie Broad, ele na época tinha um site de vendas de livros, um site online, uma biblioteca online. E na biblioteca dele ele publicava os livros que o Cornélios tem. Ele tem uns 3 livros, mais ou menos falando sobre religião. E o Leslie, ele publicava esses livros, vendia esses livros na sua biblioteca virtual. E um desses jornais fez uma entrevista com ele, e na entrevista ele divulgou esse site.
E aí eu pensei assim, bom, então eu vou entrar nesse site e vou pulsar, né, ver o que eu acho, ver o que eu encontro. Mas como eu não sabia nada de inglês, a única coisa que eu consegui identificar nesse site foi o e-mail do Leslie. Aí eu pensei assim, bom, então já tem um caminho, já tem o e-mail dele. Mas como eu vou mandar esse e-mail? Naquela época não tinha tradutor. Eu fazia faculdade, eu estudava naquela época psicologia. E na faculdade que eu estudava, eu tinha também o curso de letras. E aí eu fui no curso de letras assim com a maior cara de pau do mundo, né? Fui lá e pedi para um professor de inglês, né? Pedi ajuda para um professor de inglês, se alguém podia me ajudar. E um rapaz bastante jovem na época se ofereceu para me ajudar. E aí eu contei o caso para ele, falei para ele para quem que eu queria mandar essa mensagem em inglês e ele entendeu de imediato, porque o assunto ainda era bastante comentado. E ele se ofereceu para me ajudar, ele falou, não, escreve uma mensagem para mim em português, eu traduzo e você manda essa mensagem por e-mail. E foi o que eu fiz. Quando eu mandei a mensagem, lógico, não tinha assim aquela esperança de que alguém respondesse. Eu pensei comigo, bom, se ele responder, ótimo, se ele não responder, pena, pelo menos eu tentei. Para minha surpresa, uns 4 dias depois, esse Sr. Broad mandou uma resposta para mim. Ele falou assim, olha, Fernanda, eu posso sim falar com o Cornélius, só que o que acontece, ele mora na Inglaterra e eu moro no país de Gales. Então eu me encontro com ele geralmente uma vez por semana, né? Aí eu falei, não, tudo bem, então quando o senhor pudesse encontrar com ele, respondi, né? Por favor, mande essa mensagem para ele. Na semana seguinte ele me respondeu, dizendo que havia ido para Londres, que havia conversado com o Cornélius e o Cornélius havia concordado em conversar comigo. Então eu mandei outra mensagem, né, e esse professor de inglês continuou me ajudando por mais um tempo. E ele me mandou uma mensagem e falou assim, olha, manda seu endereço direitinho que eu peço para o Cornélius escrever uma carta diretamente para você. E foi o que aconteceu. E no final de outubro de 2004, eu recebi a primeira carta do Cornélius. Ele escreveu inclusive em italiano, porque ele fala italiano muito bem. Ele morou durante 3 anos na Itália, então ele fala italiano muito bem. E foi aí que nós começamos a conversar, né? Aí eu agradeci ao professor, né? Porque também não ia ficar pedindo para ele traduzir todas as cartas que nós enviamos, todas as mensagens que nós trocamos, né? E então eu escrevia em português e o Cornélius me respondia em inglês, em italiano, enfim, a gente arranjava um jeito de se comunicar e de conversar por carta durante 10 anos. Por incrível que pareça, nós ficamos de 2004 a 2014 conversando por cartas, né? E às vezes eu ligava para o Cornélius também, improvisava um pouco o inglês, porque quando ele me mandou a carta, ele me mandou o endereço e telefone. Então eu improvisava um pouquinho de inglês, tudo, né? Enfim. Quando foi em 2014, nessa época eu já tinha feito um curso de inglês, eu fiz um curso em 2010, e em 2014 o Cornélius pediu para eu tentar um reencontro dele com o Vanderlei. E aí falei, putz, vai ser meio difícil eu conseguir isso, né? Conseguir o contato do Vanderlei, falar com ele, enfim. Aí um dia antes do episódio fazer 10 anos, um jornalista conversou com o Cornélius, ligou para ele, conversou com ele e o Cornélius me passou o contato desse jornalista. Eu conversei com esse jornalista, o jornalista falou, não, eu tenho o telefone de uma agência de publicidade que trabalha com grandes atletas e quem sabe você consegue o contato do Vanderlei lá. Liguei para eles, tudo, consegui o contato da assessora do Vanderlei na época, e ela me respondeu gentilmente dizendo que o Vanderlei já tinha esquecido a história e que não precisava de um reencontro entre eles, né? Tanto é que o reencontro nunca aconteceu, mas o Cornélius pediu desculpa várias vezes, escrevendo várias cartas, vários
bilhetes e todas as entrevistas que ele teve oportunidade. Vocês podem procurar na internet, sempre ele pede desculpa para o Vanderlei de várias formas, de várias maneiras, né? Mas, enfim, aí nesse ano eu falei para o Cornelius, olha, já que não vai ter um encontro entre você e o Vanderlei, por que você não vem para o Brasil para me conhecer? Porque afinal de contas a gente já conversa há tantos anos, né, por carta, então por que você não vem ao Brasil, né? Vem me conhecer, vem passar uns dias aqui comigo, com a minha família e conhecer um pouquinho mais da nossa cultura, né? Na época, inclusive, eu ensinava um pouquinho de português para ele sabe algumas palavras, né? Ele improvisa algumas palavras, uma porque ele mistura com o italiano, então ele acaba falando um pouco de tudo, né? E ele, para minha surpresa, ele aceitou. Na época eu estava cursando a minha segunda faculdade e eu ia me formar em fevereiro de 2015. Então ele aceitou vir para a minha formatura e ele veio, passou 15 dias aqui comigo, com a minha família, tudo, e foi aí que eu o conheci pessoalmente pela primeira vez. Depois dessa visita ele me convidou para ir para Londres. Na época eu estava desempregada, não tinha realmente o que fazer, eu aceitei o convite. E em junho de 2015 foi a primeira vez que eu fui para a Inglaterra e fiquei 15 dias na casa dele. E lá eu pude conviver um pouco com ele, conhecê-lo melhor. Fui nos outros anos seguintes, né? Todos os anos praticamente eu voltei e sempre convivendo com ele. Tanto é que teve uma vez que eu passei 3 meses na casa dele, né? E o que eu posso falar dele como pessoa, é claro que, como eu falei no começo do vídeo, eu não concordo com o que ele fez. Em hipótese alguma, eu estou aqui defendendo o que ele fez ou achando legal o que ele fez. Eu apenas quero passar para vocês que eu quis ter a curiosidade, eu tive a curiosidade de conhecer o outro lado da pessoa, né? O lado mais humano, vamos dizer assim, de uma pessoa que cometeu um erro, né? Um erro grave, claro, mas eu quis conhecer o lado dele da história. E a justificativa dele sempre foi essa, que ele fez isso para chamar a atenção das pessoas sobre a Bíblia, sobre a importância da Bíblia. Como vocês sabem, ele foi padre por 32 anos. E o que ele quis é isso, é sempre chamar a atenção das pessoas com relação à Bíblia e sobre o Apocalipse, que é um assunto que ele adora, é a paixão dele. É praticamente impossível você ter uma conversa com ele sem que ele fale de Deus, sem que ele fale do Apocalipse, das leituras que ele faz, inclusive os livros dele são focados nesse assunto, né? E, enfim, como pessoa, ele é uma pessoa simples, de hábitos simples, tem uma vida extremamente simples, apesar dele morar na Inglaterra, a gente tem muito essa impressão de que todo mundo que vive lá é rico, e não é, né? Ele tem uma vida extremamente simples, vive bem, né? Com certo conforto, mas com simplicidade. É uma pessoa que você pode conversar de tudo, sempre na nossa amizade, nós sempre tivemos a liberdade de conversar um com o outro sobre vários assuntos. Lógico que o foco dele é a religião, né? Mas sempre tivemos liberdade para conversar sobre tudo. E vivemos momentos de muita emoção, tanto positivamente como negativamente. Ele é uma pessoa excêntrica e ele admite isso, uma excentricidade muito grande. Realmente ele gosta de aparecer quando tem oportunidade em Londres de ter protestos, de ter alguma manifestação em que ele pode aparecer para falar das suas crenças, ele vai. E ele vai assim, sempre com aquele pensamento, estou fazendo o trabalho de Deus, né? Estou cumprindo a missão de Deus. Então, essa é o grande desejo da vida dele, né? O grande momento da vida dele, né? É o que ele realmente tem vontade de fazer. Inclusive, eu pedi para ele fazer um videozinho falando sobre a nossa amizade, sobre esses 19 anos aí que a gente se conhece, porque eu conheci 2 meses, literalmente, após a maratona, né? Então, fazem exatamente 19 anos que nós nos conhecemos e o episódio da maratona também.
Mas é isso, é uma pessoa que sinceramente me ensinou muitas coisas positivas, me ensinou um pouco da sua própria cultura, um pouco das suas tradições. Me ensinou também até sobre Bíblia, muitas coisas até que eu não sabia e eu acabei aprendendo com ele também. Mas é uma pessoa assim que é diferente, né? Não vou dizer para vocês, ele é uma pessoa 100% normal. Não, ele tem algumas características diferentes, algumas características que chamam realmente a nossa atenção. Não tem como a gente dizer, um cara que fez o que ele fez seja uma pessoa 100% normal. Não, ele tem sim algumas características bem peculiares, bem estranhas, mas é uma pessoa que sinceramente me despertou um certo fascínio, né? Me despertou uma certa curiosidade em entendê-lo melhor, né? Eu que estudei psicologia, estudei muito sobre essa parte de problemas psicológicos, de doenças mentais, então a gente acaba de uma certa forma compreendendo um pouco, né, o pensamento da pessoa, a forma como a pessoa vive, a forma como a pessoa age em determinados momentos, em determinadas situações. Mas deixando aqui claro que eu não concordo e nunca vou concordar com a agressão que ele fez e muito menos com a forma como ele se manifestou, né? Se ele quis protestar, ele tinha outras maneiras, outras formas de fazê-lo, né? Não precisava ter sido desse jeito, dessa maneira. Mas, se você gostou do conteúdo, curta, comente, se inscreva. Realmente, em resumo, né, de toda essa história, o Cornelius, ele é uma pessoa que a gente pode ter esse sentimento de que ele é uma pessoa ruim pelo que ele fez. Eu me dei a oportunidade de não julgá-lo e sim de conhecer a sua história. Então eu acho que quem tiver curiosidade, a dica que eu dou é, se você tem curiosidade sobre uma determinada pessoa que fez alguma coisa, procure saber a história dela, né? Procure saber as origens dela, procure saber quais foram as razões dela de fazer o que ela fez, né? E às vezes a gente pode se surpreender. Eu sinceramente me surpreendi muito com o Cornelius em muitos aspectos. Tivemos, logicamente, nossos altos e baixos, né? Como toda amizade, às vezes há conflitos pela idade, por cultura, por língua, por uma série de coisas, mas honestamente eu não me arrependi de tê-lo conhecido. E sim, eu acho que a gente tem que dar chance para conhecer outra pessoa e ver a realidade de outras pessoas que a gente nem imagina. Para mim foi ótimo porque eu tive a oportunidade de conhecer uma outra cultura, uma outra pessoa e uma outra realidade que nunca foi o meu sonho, né? Eu nunca tive sonho de ir para a Inglaterra, de conhecer a Inglaterra, e ele me proporcionou essa oportunidade e eu o agradeço por isso. Então a dica que eu deixo assim é que a gente às vezes pode ver coisas em que a gente não concorda, mas que a gente pode dar uma segunda chance. Nós podemos dar uma segunda chance de conhecer e de ver a pessoa talvez por um outro prisma, por uma outra perspectiva. Tá legal? Espero que você goste, que você comente, compartilhe mais uma vez. Muito obrigada pela atenção. Obrigada, um grande beijo, um forte abraço e sempre vivendo sem barreiras.